A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 7, vamos ler o verso 1 e vamos orar ao Pai enquanto você procura. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigada por mais esse dia. Obrigada, meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de cada um que vai ouvir a tua palavra, que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, para honra e glória do seu nome, Jesus. Venha falar conosco. 1 Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: Salomão, né, tem ali o título, Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, e 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro, e de vigas de cedro sobre as colunas. Então ali diz, né, porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos. Aleluia! Quando nós vamos ler esse capítulo, né, 7 do livro de 1 Reis, nós não temos como não mencionar o capítulo 6, que fala a respeito da construção do templo do Senhor. Nós vamos aprendendo, nós vamos vendo que a promessa de Deus sobre a vida de Salomão foi cumprida, né, no capítulo 7. Não tem como nós ignorarmos o capítulo 6. Por que Deus cumpriu esse grandioso, né, desejo, talvez que tivesse também no coração de Salomão, que era o palácio, mas não somente no coração de Salomão, nasceu primeiramente no coração de Deus, o lugar onde Salomão iria morar, ele ia ali, né, estar presidindo. Porque ali a casa de Salomão levou 13 anos para ser construída, né? E no capítulo 6 nós vamos ver que ali foi onde primeiramente foi construído o templo do Senhor e depois o palácio de Salomão. Nós vamos entender que o palácio de Salomão não veio antes da obra do Senhor. Isso quer dizer, primeiro Salomão teve que fazer ao Deus poderoso e santo, e depois foi feito o palácio a Salomão. Assim se deve ser na vida de todos que creem, de todo aquele que crê em Cristo Jesus, crê no Deus vivo, né? O grande eu sou. Nós devemos primeiramente fazer para esse Deus, né? E ele vai depois fazer para nós. Primeiramente construir o templo esse templo tipifica a adoração ao Deus poderoso e santo. Isto é, dentro de nós tem que nascer essa adoração, cultuar a reverência ao Pai, o temor a Deus, andar em tempo e fora de tempo glorificando ao Senhor. A gente vai levar um filho na escola, glória a Deus. Nós estamos nos afazeres de casa, glória a Deus. A presença de Deus tem que estar conosco. Você nunca está sozinho. Você que teme ao Senhor poderoso e santo, tem que carregar a presença desse Deus, crendo. E como que você carrega? Acreditando, confiando, mantendo a tua fé no Deus poderoso e santo, temor, em obediência, amém? Assim, né, deve ser nas nossas vidas. E nosso coração tem que ser, no nosso coração tem que estar voltado primeiramente a adorar a esse Deus. O temor de Deus tem que estar em nós. Deus tem que ser o primeiro, né? Praticamente todo ser humano tem um sonho de construir a sua casa própria, né? Todo ser humano, ele tem esse desejo, porque seja essa casa grande, pequena, sofisticada ou simples, a casa de um ser humano, a casa de alguém, é o lugar onde ela se sente ali refugiada, onde ela tem o teu refúgio, onde nós passamos a maior parte da nossa vida, é o tempo onde você vai ter intimidade com a tua família, é um lugar que você tem para voltar todos os dias. Então, o sonho da casa própria, eu creio que é praticamente o desejo de quase todos os seres humanos, em todo canto do mundo. Todos eles querem ter um cantinho para chamar de meu, né? E ali que o Senhor está falando conosco, Salomão, ele esteve ali, né, construindo o templo do Senhor. E nesse tempo, quando o povo de Deus andava ali pelo deserto, antes de Salomão, né, estar nessa empreitada, eles se abrigavam em tendas, né? E a ordem era, né, para o povo de Deus, dada a Abraão, a Moisés, quando eles andavam em tenda, Deus ordenou que no meio do acampamento seria construído sempre ali uma tenda, mas assim, uma tenda especial, um santuário, ali um lugar para se chamar a presença do Senhor, um lugar onde simbolizava ali que Deus estava no meio deles, e estava. Era, por isso a importância dentro do nosso lar, nós reservarmos um cantinho para o Pai. Reservamos um lugar de oração, um lugar onde vai ser sagrado,
né? Que nós venhamos, se nós não temos esse lugar, que nós venhamos ter esse lugar, que é o lugar de reverência ao Pai, aonde quando cada um precisar, ele vai entrar ali e ele vai orar ao Senhor. Ele vai clamar ao Pai, ele vai pedir para Deus entrar com a resposta, com a providência. Amém? Aleluia. Eu sei que às vezes você vai falar assim, eu moro numa casa pequena, eu não tenho essa condição, eu não tenho nesse momento eu não tenho esse lugarzinho de oração. Mas ora ao Senhor, faça desse cantinho aí, talvez o pé da sua cama, né? Do lado, cabeceira da tua cama, a hora que você acorda, já dobra o joelho, o lugar do teu refúgio, né? Tem pessoas que é ali, né? Na sala, né? Ajoelhada no seu sofá. Cada um tem o teu lugarzinho, mas que você guarde um lugarzinho especial, que é onde você vai se refugiar ao Senhor. Cada um vai ter o seu lugar secreto. Tem pessoas que vai para debaixo de uma árvore e ali tem o seu tete a tete com o Pai, que é tua face a face, né? Que nós venhamos reservar esse lugar. E então ali nós vamos aprendendo, né, que mesmo quando eles estavam em tenda e não tinham as condições necessárias, era pedido ali para eles fazerem uma tenda especial para ali a presença de Deus estar no meio deles. Era Deus falando, eu quero estar no meio de vocês, eu quero ser, né, o refúgio de vocês na hora da necessidade, eu quero estar no centro da tua vida, eu quero estar no centro da vida de vocês, né? Então, né, no reinado de Salomão, o povo ali, quando já estava no reinado de Salomão, o povo já estava ali, já com as suas casas construídas, né? Já tinha as suas casas, e agora era chegada a hora de construir no meio deles o templo do Senhor. Então ali, agora era a hora de construir um santuário muito maior, né? Muito maior e digno do Senhor. Assim como agora eles não estavam mais habitando em tendas, mas eles tinham uma casa própria. Eles tinham uma casa que eles construíram, que tinha mais uma segurança a mais, não eram as tendas que eram tão frágeis. Mas o que o Senhor traz a nós, né? Mesmo eles estando em tendas, o Senhor sempre esteve protegendo e guardando eles, livrando eles de tantos males. Quanto mais agora que eles estavam em um lugar parecendo mais seguro. Era necessário eles sempre trazer a presença de Deus para o meio. Somente assim Deus poderia estar no meio deles, né? Então, ali foi 7 anos dessa construção. E no verso 11 e 13 do capítulo 6, a palavra do Senhor fala que não adianta construir uma casa maravilhosa, né? É uma casa belíssima ao Senhor, mas não trazer a presença de Deus. Aleluia. No verso 10 diz assim, também edificou as câmaras de toda a casa, de 5 covados de altura, as travou com a casa com a madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares com os seus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando nele, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Então, o Senhor dizendo, olha, está em excelência, está lindo, mas vocês têm que trazer todos os mandamentos, todos os juízos, todas as leis, né? Tem que guardar, tem que andar nos meus caminhos. Então, eu vou confirmar que eu estou com vocês. Traga a minha presença com vocês, por onde vocês forem. E sou eu que irei confirmar com vocês. E no verso 13 que diz, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Nós temos que trazer a presença do Senhor para que ele venha estar no nosso meio. Então, né, ao estarmos no templo do Senhor, também é a necessidade de nós reverenciarmos ao Senhor. E a ida ao templo ao Senhor, ao buscar ao Pai Poderoso e Santo, nós temos que ter reverência em nosso coração, né? Tem que ir com um propósito. Qual é esse propósito? De adorar e reconhecer Deus como nosso Senhor. O único Deus criador do céu e da terra, o dono da nossa vida. E nós prestarmos ali a nossa adoração, o culto ao Senhor. O culto é ao Senhor e pela misericórdia dele, ele derrama sobre nós a graça dele, né? E no capítulo 1 de Isaías, verso 12, diz assim, verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar aos meus átrios? Então o Senhor perguntando ali, né? Quem que requeriu que vocês venham até mim, né? Hoje o povo de Deus se achega no templo
e não tem a reverência, não fala com o Senhor em oração. Ele não chega ao templo do Pai falando assim, eu quero ir para falar com o Papai do Céu, eu quero ir lá para chamar a presença desse Deus, eu quero ir para estar com esse Deus, né, ali, que é um momento meu com o Pai. Hoje as pessoas não estão assim mais, eles não querem, e o Senhor, ainda pela misericórdia dele, ele vai falando na palavra introdutória, ele vai falando através das orações, dos louvores, através da palavra ministrada, mas o povo, eles parece que estão cegos, surdos, né, e mudos, porque eles não reproduzem nem o que eles ouvem. E no Isaías 42:20 diz, tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. Veja, o povo, por mais que tinha os ouvidos abertos, né, ouvido físico aberto, não tinha essa deficiência, mas eles não ouviam, porque estavam com entendimento, estavam espiritualmente ali fechados para a palavra de Deus. Estavam indo por um ritual à presença do Senhor. Estavam fazendo barganha com as coisas do Senhor. Então, Deus não quer que nós vamos até Ele ofertar com ofertas vãs. Ele não quer que nós vamos até Ele com ofertas que não vai acrescentar em nada, né? Isaías 1:13, continuando, diz, não tragais mais ofertas de balde, ou incenso é para mim abominação. Veja, o incenso para o Senhor era abominação, porque o incenso eles usavam ali para disfarçar o cheiro ruim, né? Que ficava ali dos sangues das ofertas alçadas. E as luas novas e os sábados e as convocação das congregação não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Então o Senhor dizendo que ele não estava aceitando o culto a ele, quando as pessoas iam até ele com o coração endurecido, o coração ali amargurado, com o coração cheio de pecado. Era necessário o homem se limpar. Por mais lindo que fosse o templo de Salomão, ali, ó, aquele templo que ele construiu, instruído por Deus, que foi instruído por Deus, Deus estava alertando, não adianta somente o templo e paredes, é necessário buscar a minha presença. É necessário nós buscarmos a presença de Deus. Né? Em Romanos 12:2 diz, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos que renovar, nós não podemos nos conformar com o mundo, nos amoldar ao mundo, mas nós temos que, né, ali pedir uma renovação mental, através do que Cristo fez por nós na cruz. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus e temos que ser renovados todos os dias para que nós venhamos fazer a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Assim Deus terá prazer em estar conosco no meio quando nós guardamos os mandamentos dele. O Senhor vai ter prazer em estar conosco. Nós temos que guardar, né, a presença do Senhor. Como que nós vamos guardar? Guardando os mandamentos e a fé naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nós vamos estar guardando a presença de Deus dentro de nós. Né? O chamado de Deus para seus filhos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? Diz ali, lavai-vos, purificai-vos e tirai toda a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Nós temos que cessar de fazer todo e qualquer mal para termos a presença de Deus conosco, para que a presença de Deus venha conosco. Nós temos que ter reverência a Deus dentro e fora do templo, né? Temos que ter comunhão diária com Deus. Não adianta apenas lá dentro do templo ter comunhão, né? Rodar no Espírito, profetizar, mas fora da presença do Senhor, ali dentro do templo, já se esqueceu todas as coisas. Entenda, nós somos casa espiritual de Deus. Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, temor e reverência, né? Nós vamos estar com a presença do Senhor. Mas se nós não tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, de nada vai adiantar ser um beato, ir todos os dias para o templo, mas não levar a presença de Deus. Ser um frequentador de igreja não vai nos levar ao céu, mas é a presença de Deus que vai nos conduzir. Estarmos reunidos em irmão, né, é necessário para um fortalecer o outro, mas primeiramente o Senhor está dizendo, chame a presença para dentro de você. A nossa vida com Deus
deve ser ali constante, um crescimento espiritual constante, diário, né? Não é um templo lindo, não é grandes obras que agradam o coração de Deus, se a presença de Deus não nos acompanhar. Aleluia. Agora, voltando para o capítulo 7, que foi onde nós lemos, né? Aleluia. Somente depois do templo do Senhor ali construído que Salomão começou a construção do palácio. Salomão primeiro honrou a Deus, né? E sabia a importância dessa construção do templo, onde o povo iria adorá-lo. Salomão não ficou ali preocupado somente com os afazeres dele, ele não ficou preocupado somente com o umbigo dele, ele não foi egoísta, mas ele primeiramente quis edificar um templo para o Senhor, para que o povo viesse cultuar ao Senhor, adorar. Ele quis disponibilizar esse amor de Deus para todos, né? Aleluia. E ele estava ali agora com essa missão nas suas mãos, de ensinar o povo a buscar a Deus, a buscar ao Senhor. Que primeiramente nós venhamos pedir, meu Pai, que eu venha ser usada da forma que Tu queres para alcançar outras almas, para buscar, né, outras almas para o reino, para resgatar outras almas, que nós venhamos ser instrumento na mão do Papai do Céu. Nós vamos fazer ao Pai e Ele, quando Ele bem entender, Ele vai fazer ao povo. Ali, né, nós sabemos que tanto quanto todas aquelas pessoas queriam as casas, né, uma segurança de estar dentro de um lugar seguro, Salomão também almejava, mas primeiramente ele procurou fazer ao Papai do Céu, a Deus, ao grandioso, o soberano, o general de guerra, o grande eu sou, tem que vir em primeiro lugar. O Espírito Santo de Deus deu detalhes a respeito, né, dos objetos feitos por Irão ali, né, um homem, um artesão, e o Espírito Santo de Deus deu detalhes de todas as coisas, como foi maravilhoso. Ele foi falando como que foi feito, né? Esse homem bem provável cheio do Espírito Santo de Deus, que foi tudo instrução de Deus também, para o lugar aonde Salomão iria habitar. Mas primeiramente a presença de Deus já estava lá. Que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. O próprio Deus, ele concedeu tudo aquilo de melhor para Salomão. O próprio Deus concedeu porque ele viu o coração de Salomão disposto a fazer primeiramente ao próprio Deus. Ele não pensou no seu próprio umbigo, mas primeiramente ele quis fazer para Deus. Aprendemos que Deus é que nos dá os dons, né? Ele deve também estar assim na nossa vida em primeiro. Irão, ele era um homem cheio de dons do Senhor, e ali foi usado para que Deus glorificasse na vida de Salomão, porque através da vida de Salomão, como está escrito aqui, o nome de Deus é glorificado. Nós vemos em tudo a mão do Senhor, na construção do templo, na construção de cada casa, de cada povo do Senhor, e na construção do templo a Salomão, que também carregava a presença do Senhor. Ele sabe, né, que os dons que ele nos deu vai glorificar o nome dele, vai resultar em glorificar o nome dele. Então ele confiou, né? Salomão primeiro honrou a Deus e, né? Primeiramente ele fez isso, primeiramente ele colocou tudo ali. E agora Deus preparou o melhor para o Salomão, o melhor pessoa para ajudar no palácio, as melhores obras, melhores coisas para pôr também ali no palácio de Salomão, aonde ele iria morar, porque também, né, Salomão em tudo dava glória ao Senhor, porque também ali dentro daquele lugar a glória do Senhor ia ser manifesta, né? O Senhor, nós aprendemos que quando o Senhor ele quer fazer, ele vai fazer por nós. Nós aprendemos que quando nós fazemos para o Senhor, ele vai fazer também na nossa vida. Desde que o primeiro seja para a reverência ao Senhor. Que o temor do Papai do Céu esteja dentro de nós. Que nós queremos todos os dias estar na presença do Pai. Que nós venhamos querer todos os dias dar o nosso melhor ao Senhor. Deus nos criou para um propósito. Para que nós sejamos bênção nas mãos dEle. Deus nos criou para nós sermos bênção na mão dEle para alcançar outras almas. Em Isaías 64:8 diz assim, Isaías 64:8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todo nós obra das Tuas mãos. Veja Isaías reconhecendo Deus como o Senhor, o oleiro da vida dele.
Que nós venhamos reconhecer todos os dias, Senhor, eu sou apenas barro. Venha me refazer. Venha me refazer de novo. Me refaz. Cria em mim as marcas do Cordeiro, Senhor. Cria em nós a marca do Cordeiro, meu Pai. Cria em nós um coração puro, quebrantado. Que nós venhamos ser vasos de barro nas tuas mãos para ser moldado. Se nós somos obra nas mãos do Senhor, nós temos que deixar Ele nos usar da forma que Ele quer, da vontade dEle. Aleluia! Seja qual for o dom que Deus te deu, seja louvar, seja ministrar a palavra, fazer a obra social, seja você um tesouro na mão do Senhor, seja você um tesouro na casa do Senhor, seja você um tesouro onde você for para honrar o nome do Senhor. Se você é um médico, é um advogado, é uma dona de casa, é uma cozinheira, usa seus dons para glorificar o nome do Senhor. Faça aos homens como se estivesse fazendo ao próprio Deus poderoso e santo. Que palavra abençoada, né? Um tesouro ao serviço do rei. Que nós venhamos ser esse tesouro. Tudo que você tiver de dom, né? Natural ou sobrenatural que o Pai te dê. Entenda, não tem a ver com você. Dedique os seus talentos a quem Deus confiou, né? Ele confiou em ti, Ele confiou em você, Ele confiou, Ele te deu. Então, dedique tudo ao Senhor. Dedique tudo ao Pai. A glória é dele, né? A eternidade começa aqui. A eternidade começa aqui. Da forma em que nós vamos viver. Se é para Cristo ou não é. Para sermos cheios do Espírito de Deus, da sabedoria, do entendimento e da ciência, devemos esvaziar de nós mesmos. Nós devemos esvaziar de nós mesmos, tirando todo orgulho, cobiça e egoísmo. Né? O que o Papai do Céu diz hoje? Ah, sua bobinha e seu bobinho. Você pensa que você pode alguma coisa? Ainda bem que você pensa que não. Mas que você esvazie de si mesmo e saiba que sou eu que vou fazer por você. Sou eu que vou fazer através de você, e não somente por você. Primeiramente, eu vou fazer através de você. Mas esvazia-se de si. Esvazia do seu orgulho. Esvazia-se do medo de julgamento. Esvazia-se do medo de não dar certo. Esvazia-se de tudo que você acha que você consegue por si mesmo. E seja totalmente dependente de mim. Aleluia! Seja útil ao reino enquanto você tem fôlego de vida. Olha o que o Senhor falando conosco. Vamos ser útil ao Senhor enquanto temos fôlego de vida, pois esse é o tempo que Deus tem para fazer a sua obra em nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o tempo, aleluia, é hoje, é esse o tempo que Deus está dando para que nós venhamos fazer aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Aleluia. Permita Deus, o oleiro, te moldar e te encher do Espírito Santo de Deus. Permita o oleiro te encher. Se for necessário você trancar, esquecer os seus afazeres hoje por um dia. Se trancar e se derramar diante da presença do Senhor e deixar Ele te esvaziar. Tirar todo o seu eu, todo o seu egoísmo, que quando nós colocamos a confiança em nós mesmos e diminuindo o dom que Deus deu, nós estamos sendo egoístas, né? Eu tenho ouvido isso, o egoísmo de não permitir Deus nos usar como vaso nas mãos dele. Não tem a ver ao nosso respeito, né? Ele quer nos usar, ele deseja. Não limite Deus. Não limite Deus com as suas limitações. Não limite o poder de Deus na sua pequenez, aleluia. Não limite o Papai do Céu nas suas limitações, mas esvazia-se de mim, peça para o Espírito Santo de Deus, se esvazia de si mesmo, pedindo para o Espírito Santo de Deus curar suas feridas, curar o teu sentimento de incapacidade, curar todas as palavras contrárias que possa ter vindo dentro de você, para Deus esvaziar você de si mesma e de toda a palavra que você absorveu pela tua vida inteira. Para que Deus venha pôr confiança do Espírito Santo de Deus dentro de você. Que você venha permitir o Papai do Céu conduzir a tua vida conforme Ele quer, conforme Ele deseja, conforme Ele quer e vai fazer. Amém? Então, não venha, né? O que você não consegue, Ele consegue. Entenda isso. O que você não sabe, Ele sabe.
Não é a sua, não é a seu respeito, não é a sua vontade. Não tem a ver com você, mas é a respeito do Pai, a respeito do Todo-Poderoso, a respeito do grande eu sou, a respeito do general de guerra, é a respeito daquele que criou o céu e a terra, é a respeito daquele que deu Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! O que Deus está dizendo hoje? Assim como Salomão, primeiramente ele fez ao Senhor, e depois Deus fez para ele. Porque ele em tudo reconhecia que Deus tinha que ser o primeiro. A sabedoria de Salomão foi em reconhecer Deus em todas as coisas, em pedir para que Deus viesse estar com ele, né, em tempo e fora de tempo. Que nós venhamos ser assim na mão do Senhor. Né, nós vamos ver que Deus fez na vida de Salomão. Deus quer fazer na tua e na minha vida. Deus, ele quer fazer nas nossas vidas, mas nós temos que dar condições para Deus trabalhar. Nós temos que dar condições para Deus fazer. Nós temos que permitir, que nós venhamos pedir nesse dia, né? Nessa tarde, porque eu já estou gravando no horário tarde, porque Deus foi ministrando para que eu não ficasse apenas em um versículo, né? E aí eu vou dizer o que aconteceu no final. No verso 51 do capítulo 7, diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai, Davi, a prata e o ouro, e os vasos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Veja, o fim da obra foi perfeita. E nós vemos ali que então, depois de toda a obra construída, ele trouxe todo o ouro e toda a prata da casa de Salomão, do seu pai Davi, isto é, Deus, ele supriu todas as necessidades. E isso agora que ele trazia, que era uma reserva, era uma quantia que já tinha do reinado de Davi, não foi necessário usar. Esse é o Deus que ele terminou a obra, concluiu a obra do templo e na vida de Salomão também, e ainda ali sobejou. Ainda não tocou no que precisava ser tocado, né? Que talvez já estava reservado. Por que Deus faz tudo isso? Obras grandiosas, majestosas, e ele mostra a grandeza dele. O que era improvável no começo daquela construção, onde Davi pediu para que muitos ajudassem, né? Para que guardasse dinheiro, para que viesse pessoas a ajudar a Salomão. Deus, ele mostrou o sobrenatural dele, que aquilo que parecia ser impossível no começo, uma obra tão grandiosa do templo, um templo tão majestoso, quando o homem aplicou o coração diante do Pai, em fazer com excelência, chamar a atenção do Senhor, não somente foi construído o templo, né, em excelência ao Senhor, porque a presença de Deus estava lá. Foi construído o palácio para Salomão morar e ainda sobrou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Não é pregar a respeito de dinheiro, de prosperidade. É dizer que o nosso Deus, ele é a prosperidade está nele. Ele é um Deus de coisas grandes e não de coisas pequenas. Esse é um Deus tanto de bênção como também de ira. E ele alertou em todo momento: faça, mas chame a minha presença. Eu permito, eu quero, eu estou no negócio, eu almejei, eu coloquei no coração de Davi a construção desse templo. Mas eu quero que seja feito com a minha presença, não com a força do teu braço. É o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Faça primeiramente ao Senhor. Não esconda os dons de Deus na tua vida, mas permita Deus te usar cada dia mais. Permita Deus te aperfeiçoar cada dia mais. Oh, aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por essa palavra, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa quando nós pensamos na nossa capacidade, esquecemos que a nossa capacidade é pequena. Mas o Senhor venha usar cada um conforme a tua capacidade, conforme o teu desejo, conforme o teu entendimento, meu Pai. Meu Pai, que nós não venhamos estar limitados às nossas limitações, mas que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, Senhor, de nossa incapacidade, da nossa ignorância, meu Pai, do nosso egoísmo, meu Pai, em não permitir o Senhor nos moldar e nos usar da forma que o Senhor quer, meu Pai, mas que hoje, nesse dia, o Senhor venha ter a liberdade, Senhor, a liberdade que o Senhor quer para arrancar aquilo que tem que ser arrancado. Meu Pai, vai tirando
todo, Senhor, pensamento que foi construído desde uma infância, aonde era de escassez, aonde era, meu Pai, de palavras onde dizíamos que nós não iríamos conseguir, onde nós ouvimos tanto que nós não iríamos chegar, aonde foi oferecido tão pouco para nós, onde foram projetados futuros de pessoas tão pequenas, diante de uma capacidade de um Deus tão grande. Meu Pai, que nós venhamos desconstruir tudo que foi construído através de palavra de pai e mãe, de irmãos, de vó, mas que nós venhamos repreender toda oração contrária que penetrou, Senhor, dentro de nós, mas que o Senhor venha se esvaziar, Senhor, venha esvaziar a nós mesmos nessa tarde, meu Pai, que o Senhor venha esvaziar esse meu irmão, essa minha irmã, de todo eu, de tudo aquilo que ele pensa que ele tem o controle, mas que nós venhamos entregar o controle da nossa vida nas tuas mãos, meu Pai, nós não podemos nada sem ti, meu Pai, que ao buscarmos a tua presença venhamos ter reverência, Senhor, que ao chegar ao templo, um lugar onde foi consagrado a ti, que o teu povo venha ter reverência, Senhor, que eles vão até a tua casa com um propósito, Paizinho, que eles vão até o teu templo com o propósito de te adorar, de reconhecer, de te reverenciar, porque na sua abundância, na tua misericórdia, no seu amor, na tua graça, o Senhor sempre nos dará algo, o Senhor sempre vai dar uma palavra, aleluia, o Senhor sempre vai falar conosco, Jesus, o Senhor sempre vai direcionar, porque o Senhor é um Deus grande, não é um Deus pequeno. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, alcança, meu Pai, esse irmão, essa irmã, o fraco, o abatido, aquele que necessita de um renovo, Jesus. Venha ser nas nossas vidas, no nome de Jesus. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Nós queremos fazer conforme a tua vontade. Meu Pai, que todo espírito de egoísmo, de mal, de tudo que não agrada ao Senhor, que não agrega, mas que nós venhamos usar os nossos dons, seja ele de aconselhar, seja ele de falar da tua palavra, seja ele qual for, de louvar, de tocar, Senhor, mas que seja para o teu reino, para a tua glória, para fazer a tua glória ser manifesta. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando alguém perguntar, você advoga tão bem, graças ao meu Deus. Você cozinha muito bem, para a honra e glória do meu Deus. Aleluia. Tudo que você fizer, faça em excelência. Lembrando que você está fazendo ao homem para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou aqui, em nome de Jesus, para servir. Aleluia, Paizinho querido. Meu Pai, visita agora, meu Pai, essa alma fraca, essa alma entristecida. Meu Pai, visita essa pessoa que precisa de um socorro na alma, Paizinho. Meu Pai, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que liberta. E nessa tarde eu peço, Pai, pela sua misericórdia sobre essa alma, sobre esse coração. Meu Pai, que todo mal bata em retirada no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Renova, Senhor, o coração, o pensamento, que ela venha ser vaso nas tuas mãos, meu Pai. Meu Pai, entra com a providência, meu Pai, no nome de Jesus. Ela falou hoje, aleluia, que era a última vez que ela estava vindo pedir o socorro do alto céu. Então socorre ela, socorre essa alma, Pai. E entra com a providência, Jesus. Dá um sinal que o Senhor é com essa vida. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Aleluia.